Jó, capítulo 29. Jó 29 diz assim: e prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, até os idosos se levantavam e se põem de pé, os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto de diadema era a sua justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos do perverso e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriram a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criavam, e a luz do meu rosto não fazia bater. Eu escolhia o seu caminho e assentava-me como chefe e habitava como rei em suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que é rica, Senhor, em conselho e maravilhosa, Senhor, em coisas, ó Deus, que nos ensina. Por isso, Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje à noite, Senhor, na casa do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto aqui que nós lemos aqui, um pouco difícil de interpretação, tá? Ele está falando um pouquinho sobre o que Jó falou sobre si, de tudo aquilo que ele passou. Todos nós sabemos que Jó, quando ele vivia no seu regalo, quer dizer, na sua terra, no lugar onde ele nasceu, né? Que, conforme a Bíblia diz no primeiro capítulo aqui, a terra de Uz. E essa terra de Uz, gente, fica ali próxima a Berseba. Berseba, aquela região abaixo do Mar Morto, onde Abraão peregrinou. E dizem alguns historiadores que essa região, ou mesmo Jó, ele é contemporâneo de Abraão, talvez antes, chega a alguns dizer que foi 130 anos antes de Abraão, tá? Uma coisa é certa, mesmo que daquela época, certo? Antes de Abraão, se foi o caso dessa data, Deus não ficou sem testemunho.
A verdade é essa. Deus não ficou sem testemunho tempo nenhum. Deus falou, e Deus falou e agiu através de grandes homens, homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, que Deus fez com que se tornassem notáveis na antiguidade. Logo, ele mesmo, Jó, era um homem muito rico, preeminente, e ele habitava naquela terra, e pelo que diz aqui, pelo que ele mesmo diz, era um daqueles homens que iam julgar na porta da cidade, que iriam discutir na porta da cidade coisas a respeito da cidade mesmo, e decisões que teriam que ser feitas. E ele vai discorrendo aqui na sua defesa e contando aqui a sua própria vida, como ela foi desde o início até o seu fim. Quer dizer, não foi bem o fim, até o momento em que ele se encontrava, porque na verdade o final de toda essa história de Jó é a glória de Deus, né? É a salvação em Deus, é a confiança pela fé em Deus. Mas nesse trecho aqui ele junta todo, principalmente seu passado, com o seu futuro, e conta algumas coisas que todo homem deveria ser e deveria ter e viver e passar a sua vida. Porque como Deus não ficou sem testemunho, a verdade de Deus não ficou sem testemunho na terra, porque Deus encheu homens com o seu Espírito Santo, a gente vê aqui encarnado nesse homem, Jó, a justiça de Deus, como ele era justo. Era tão justo que até Satanás, o diabo, chegou no dia da reunião dos filhos de Deus e se apresentou diante de Deus e falou: olha, é muito fácil, o Senhor dá tudo que ele precisa da riqueza. Inclusive até o próprio Jó aqui, ele fala, certo? E atribui a Deus a riqueza, atribui a Deus tudo que um homem pode receber na vida, tudo que uma pessoa pode receber na vida, ele atribui a Deus. Mas mesmo assim, o inimigo das nossas almas chega diante da reunião dos filhos de Deus, quer dizer, na reunião solene, na glória de Deus, porque Deus, um grande administrador, também faz reuniões, né? E ele reuniu os seus anjos e toda a sua criação, e quem aparece lá no meio? O inimigo das nossas almas, inclusive de Jó, o único testemunho de Deus naquela época. Porque Deus, como eu falei, nunca ficou sem testemunho, até que Deus chamou Abraão, né? Mas como Deus sempre fez assim, ele falou assim Satanás falou para Deus: olha, você dá tudo para ele, e agora? Não tem como ele não bem dizer o Senhor, porque ele tem tudo. O Senhor lhe favorece e lhe dá saúde, lhe dá uma família. E olha, o próprio Jó, ele mesmo fala aqui, primeiro ele começa falando sobre até o seu próprio nascimento. Se você observar aqui, logo no início, e prossegue Jó, no versículo 1, e prossegue Jó no seu discurso dizendo: ah, quem me dera ser eu como eu fui nos meses passados. Quer dizer, antes de acontecer toda a reviravolta na sua vida. Ah, quem me dera ser como eu fui antes dos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. É como se parecesse que Deus não estava mais guardando, mas realmente Deus abriu mão por um momento para mostrar a integridade que um homem teve, a integridade de um homem que confiava em Deus em primeiro lugar, e diz: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava em trevas. Ele está falando do seu nascimento. Desde quando Deus, antes dele nascer, Deus já iluminou a Jó, mesmo antes dele nascer. É como o próprio salmista Davi diz que nós fomos entretecidos, não só
só Davi, mas também aqui, ele diz que, aqui no livro de Jó, diz que nós somos entretecidos na madre de Deus. Então Deus formou ele dentro da madre e deu-lhe a luz, e ele apareceu, foi visto. Tanto que logo no início ele mesmo fala sobre a questão: antes eu fosse um natimorto, do que passar por todas essas aflições que eu passei. Mas ele ainda está dizendo assim, olha, falando dos benefícios de Deus, tá? Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava nas trevas. Então eu estava caminhando nas trevas, pronto para viver nesse mundo. Versículo 4 diz o seguinte: como foi nos dias da minha mocidade. Ele já está falando da mocidade dele, tá? Como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Dentro da casa dele havia o segredo de Deus, ou o conselho de Deus, dentro da tenda da casa de Jó, quando ele estava na sua mocidade. Versículo 5: quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em meu redor. Agora ele já tem muitos filhos. Como diz no início do livro de Jó, ele tinha muitos filhos. E ainda por cima, era sacerdote do lar, oferecia a Deus sacrifícios por cada filho dele, certo? Que ele tinha, ele apresentava a todos diante do Senhor. E todos sabemos que houve, certo? Satanás teve a permissão de tocar até na sua família. Só sobrou ele e a esposa de Jó, só os dois, né? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao meu redor. Versículo 6: quando lavava os meus passos na manteiga, quer dizer, e olha bem, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quer dizer, quando na minha prosperidade. Então ele está contando aqui a história dele, quando na minha prosperidade. Olha bem, 7, quando eu saí à porta da cidade. Então ele era um homem famoso, tinha fama, e na rua fazia preparar a minha cadeira. Então ele ia para a rua, já tinha alguém preparando o seu lugar. Ainda vai contando como é que ele era visto. Ele era um homem de fama, ele era um homem não só de riqueza, de prosperidade que Deus dá, ainda por cima tinha fama. E olha bem, certo? 8, os moços me viam e se escondiam. Quem é esse homem que os moços ouviam e se escondiam na cidade? Quer dizer, por causa do temor que tinham da autoridade daquele homem. Até os idosos se levantavam e se punham em pé. Respeito, tá? Os príncipes continham as suas palavras. Quer dizer, homens importantes. Príncipes são filhos de reis, não abriam a sua boca contra aquele homem. Você vê quem era Jó, certo? Ponham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava. Nobres eram homens de sabedoria, e a sua língua pegava o seu paladar, porque quando ele devia falar, certo? Ele destilava sabedoria. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha com quem se socorrer. É um homem que, perfeito, um homem que ele amparava todos que estavam próximos, tá? A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Ele nunca tomou o direito do pobre, e ele ainda era abençoado por fazer com que a viúva recebesse o seu direito. Vestia-me de justiça. Sabe o que é vestir de justiça? Atos de justiça que formavam uma glória que fazia com que Jó se apresentasse diante daquela cidade, tá? Como um homem justo e justo juiz, tá? Como manto de diadema
manto e diadema era a minha justiça. Então, o juiz de antigamente, ele era tido desse jeito, ele tinha uma toga. Inclusive a gente vê aí no Supremo Tribunal, essa turma aí, né? Que são a autoridade máxima da justiça no país, eles vestem uma toga, uma roupa, e tem um negócio branco em cima do chapéu que eles usam, e aquilo representa um diadema, tá? De autoridade cedida, né? Então ele tinha essa autoridade cedida, ele era um líder que foi levantado por Deus, tá? Eu me fazia de olhos para o cego, não só aconselhava, mas dirigia o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, olha, ele nem sabia das causas, mesmo assim pelejava por elas, né? Já imaginou um homem que chega a defender causa que nem ele sabia o que era, mas por causa do entendimento da justiça, da integridade que um homem deve ter, ele já defendendo essa causa moral, ele vai e chama atenção aos necessitados, carentes e as pessoas que precisam, certo? Dos necessitados era pai, e as causas que eu não tinha conhecimento e queria com diligência, e quebrava os queixos. Agora ele vai, além de fazer justiça, executa a justiça. E olha bem aqui, ó, quebrava os queixos. 17, eu vou ler aqui na atualizada, porque eu acabei fazendo o estudo todo no atualizado, risquei ela toda, e acabei de trazer duas, né? 17 aqui. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Quer dizer, ele fazia justiça, entregava os dentes para quem sofreu, para que apaga do que fizeram com você. A justiça. Parece um pouco grosseiro, mas justiça é uma coisa que deveria ser feita. E eu não vou entrar em detalhes do que está acontecendo na nossa nação, porque isso daqui não é a palavra de Deus, isso aqui é comportamento do homem justo e íntegro diante da presença de Deus. Ele é justo e vive em justiça, repete essa justiça e não teme a Deus em momento nenhum. A adversidade pode vir à vida de uma pessoa? Lógico que pode, como veio na vida de Jó, porque o justo, ele vai ter inimigos. Se você quer andar em justiça, certo? Se você quer ser, dar proteção, lutar pelo direito, tá? Com certeza você vai ser perseguido. Pessoas não vão gostar de você, porque você não vai dar lucro para muita gente, e você vai ser um espinho na carne de pessoas que não gostam de justiça, da bondade e da equidade. Equidade, certo? É aquela pureza moral em que faz com que a pessoa seja justa nos seus atos. E quando ele é visto naquela situação, certo? Parece que é inacreditável. E olha, se uma pessoa que dentro da sua tenda, dentro da sua juventude, ele teve o conselho da justiça e da verdade, e vai e acredita nisso, que o problema hoje em dia é falta de credibilidade. Acreditar na justiça de Deus. Quando muitos nesse mundo começam a desacreditar da justiça e da verdade, certo? Começam a notar que até a maldade, a impiedade dá lucro, e muita gente se desvia da verdade por causa disso, que parece que só dá lucro e que tem resultado a impiedade desse mundo. Mas como a Bíblia diz, nunca nos cansemos de fazer o bem de maneira nenhuma e a ninguém. Sempre façamos o bem, mesmo aos nossos inimigos, porque a mensagem de Jesus, certo? Naquela época transtornou o mundo, porque amar os inimigos, certo? Orar pelos inimigos, tratar bem os inimigos, era coisa que ninguém fazia. Os inimigos
debaixo dos nossos pés, se não forem destruídos, que era a visão do romano naquela época. Nós para cima, eles debaixo dos nossos pés. Aqui não, aqui nós temos um modelo de um homem que ele amparava, ele tinha como chegar, se alguém chegasse com fome na sua casa, ele tinha o que comer. Nada do que ele tinha, nada do que ele era, se ele era muito rico, ele não retinha nada do que ele tinha, pelo contrário, cedia. Ele tinha estalagem para receber o estrangeiro, ele defendia o direito do órfão, ele defendia o direito da viúva. Por isso é que quando chegou na cidade, ele era respeitado. Quando fazia justiça, ele era respeitado. Então, essa visão de homem íntegro, que hoje em dia a gente já perdeu essa integridade toda por causa do esculacho moral que teve no nosso país, e no mundo inteiro essa aversão, certo, às coisas morais, e é uma coisa que a gente nunca deve abandonar, de maneira nenhuma. Embora que nas escolas, embora que na rua, embora que no nosso trabalho, em todos os lugares, a gente veja perversidade, ou a gente até convivendo com isso, a gente acostume com toda essa perversidade que nós vemos todos os dias, nós devemos amar a palavra de Deus, como Ele amou, respeitou e não cederia em situação nenhuma, certo? Em dificuldade nenhuma, em favor nenhum, cederia para fazer o mal, porque já estava arraigado no seu coração as bem-aventuranças de Deus, tanto que ele foi chamado de bem-aventurado aqui, feliz, porque ele é notável. Por isso que quando Jesus fala lá no sermão da montanha, Jesus conta lá as bem-aventuranças, está referindo a esses padrões morais, certo? Da palavra de Deus, que nós temos que agregar. Por isso que a leitura da palavra de Deus ela é importante na nossa vida, porque quanto mais nós vamos lendo a palavra de Deus, entrando no conhecimento da palavra de Deus, a gente vai adquirindo a mentalidade de Deus e o padrão que Deus quer que nós mudamos, que nós sejamos transformados nesse mundo para mostrar a glória daquele que nos chamou para a verdadeira luz, a luz de Jesus Cristo. Tudo isso aqui foi antes de Jesus chegar, antes da mensagem ser concluída, antes de todos serem salvos, mas mesmo assim, esses homens de Deus, notáveis de Deus, pela fé, viveram e, veja bem, não cediam. Uma coisa é que a gente não deve ceder dos padrões que nós adquirimos da palavra de Deus. O mundo anda completamente invertido. Se eles vivem dessa forma, o crente, o servo de Deus, tem que ter uma vida completamente transformada, certo? Ou deve, transformada pela palavra de Deus. Porque Jesus disse que essa palavra que iria nos limpar, certo? Quando Jesus foi lá limpar os pés dos discípulos lá, todos foram sendo limpos até chegar em Pedro. Pedro, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé? O Senhor não. Eu já entendi quem é o Senhor. O Senhor não vai lavar meu pé, não? Jesus disse: olha, eu vou lavar, porque se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então já que se é assim, então lava tudo. Não, peraí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É essa palavra que vai transformando o nosso coração, transformando o nosso modo de viver, transformando os nossos atos, os nossos erramos. Erramos. Cada dia temos que nos corrigir, temos que nos policiar, temos que vigiar o nosso hábito, nosso caminho, né? Como nós andamos nesse mundo, como nós vivemos, retendo, certo? A nossa impulsividade à maldade e guardando a nossa fé no Senhor e vivendo a palavra de Deus e não cedendo, porque olha bem aqui, ó. A partir do versículo 31, ele começa a mostrar
e falar, versículo 31, capítulo 31, tá? Ele começa a falar algumas coisas sobre o próprio comportamento dele, que ele não abria mão. E ele começa assim, ó, versículo 1: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixarias numa donzela? Eu li na atualizada: fiz aliança com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem ou numa moça nova. E é um homem já formado. Mas a questão não é só isso, certo? Porque ele tinha, a Bíblia mesmo diz que em Salmos que a gente não deve colocar os nossos olhos em coisas impuras, tá? Então ele aqui fez aliança. Mas o que ele está falando é o seguinte: mais embaixo, capítulo 2, capítulo 3, que porção teria eu do Deus lá de cima, certo? Ou que herança do Todo-Poderoso, porque ele tinha esperança, porventura não é perdição para o perverso e desastre para os que praticam iniquidade, ou não vê ele os meus caminhos? Então, versículo 2, versículo 3, ele está dizendo o seguinte: que como para o perverso, como para o iníquo, se aproveitar de situações, certo, é ter vantagens, ele nunca faria um negócio desse. Nunca teria ou faria vantagem, certo? Mesmo numa situação igual essa do versículo 1, até de olhar. Olha bem aqui, ó: fiz aliança com os meus olhos, não vou desviar o rumo daquilo que eu me propus, pois os fixaria numa donzela. E depois ele fala: que porção, pois eu teria lá do Senhor, do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso das alturas? Acaso não é perdição? É o contrário, minha gente, certo? É perdição para o iníquo, quer dizer, para o homem ímpio, porque pratica iniquidade, perdeu a oportunidade de fazer coisas erradas, tá? Então é o inverso. E ainda mais, tá? Infortúnio, não aproveitar a oportunidade. Aquilo que naquela época já era um padrão moral para ele, e ele via isso nos outros, aproveitar a oportunidade para errar, pecar e ainda por cima tripudiar sobre os outros ou outras, tá? Ele falou: nunca, porque tem quem me julga, tem quem me olha, tem quem me vê. Olha bem, versículo 4: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ah, homem, ah, homem, ah, homem! Será que Deus não vê os seus passos que dia a dia caminham? Ah, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu penso, ninguém pensa como eu penso. Deus está vendo tudo, Deus tudo vê, né? Deus tudo sabe, e Ele está vendo todos os nossos passos e tudo que pensamos. Ou a pessoa pensa que todos os nossos passos, todas as nossas palavras não serão descobertas diante do trono do Filho de Deus, aquele grande trono branco, onde todos os homens, menos os salvos, vão comparecer, onde será revelado tudo o que falaram. Jesus mesmo disse que todas as palavras frívolas com que julgaram e falaram vão ser reveladas naquele dia. Então o tribunal do grande trono branco vai revelar coisas que ninguém queria estar observando. Vai ser revelado tudo de todos, e as palavras frívolas, porque o nosso caso é diferente. Pior ainda, salvos em Cristo, tribunal de Cristo, nós seremos apresentados diante de todos também, mas salvos em Cristo como que passados pelo fogo. Então, gente, teremos julgamento também, só que o nosso julgamento não é para salvação, ou não é para perdição. O nosso julgamento é para galardão, é bem diferente. Por isso é que as nossas obras, depois de salvo, as nossas obras têm valor. Ou é ouro
prata ou pedras preciosas. Isso é o resultado da nossa vida em Cristo e também dos padrões que nós devemos obedecer, padrões corretos. Olha bem aqui, e ele ainda diz mais ainda, olha bem, e falando sobre ele, tá? Se andei com falsidade, se o meu pé apressou para o engano, versículo 7 aqui do capítulo 31. Se os meus passos se desviaram do caminho, lembra? Semana passada eu falei do caminho de Caim, certo? E do outro caminho, certo? O caminho apertado, o caminho estreito que leva à vida eterna, ou, de acordo com Pedro, o caminho direito, tá? Se desviou do caminho, e o meu coração segue os meus olhos, e as minhas mãos apegou qualquer mancha, então semei eu e coma o outro. Versículo 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Versículo 11, pois seria isso como um crime hediondo, delito de punição de juízo, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigada toda a minha renda. Olha bem, mais um, se desprezei o direito do servo e da minha serva, que eles contendiam comigo. Aqui está falando dos empregados, tá? A justiça até com os empregados, quando eles contendem com a gente, e o patrão, por mixaria, retém, só para não ter que ceder cada vez que eles pedem mais, tá? Ele aqui, como servo fiel do Senhor, não reteve, ele conversou, negociou para que ambas as partes, é esse bem. Então, que farei? Versículo 14, que faria eu quando se levantasse, inquirindo ele a causa, que responderia eu, aquele que me formou no ventre materno, não os fez também eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive dos pobres o que desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e do órfão, e o órfão dele não participou. Até no caso do órfão, do pão dele participou. Então, o que eu chamo a atenção dos irmãos hoje à noite é esse padrão moral de Deus, que nunca deixou de ter testemunho, nem no passado, nem quando chegando a Abraão. Lembra que na semana passada Deus tinha falado a Abraão, ele falou assim: eu vou negar Abraão, porque ele vai ensinar o seu povo, ele vai ensinar seus filhos. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de ensinar aos nossos filhos, certo? É essa integridade. Eu até anotei algumas coisas lá do versículo do capítulo 29, certo? Além da prosperidade, boa fama, temor, auxílio, justiça, equidade, proteção ao pobre, segurança, posteridade, honra, conselho bom, esperança, confiança e segurança. Tudo isso, certo? Com o conselho de Deus, ensinando os nossos filhos, nós vamos fazer com que eles vivam a vida de Deus e conheçam a salvação de Cristo, mesmo que eles vejam no mundo um padrão completamente diferente, mas não vão se envergonhar, porque acreditam num padrão correto. Uma coisa que eu sempre reparei desde criança, certo? Que se nós queremos que os nossos filhos respeitem a verdade perante eles, devemos respeitar a verdade, a moral, os costumes corretos e a vida em Cristo, tá? Devemos respeitar tudo isso para que eles vejam e passem a respeitar também. E os que já têm, que não tiveram, que mude os seus padrões para que alcance de Deus, tá? Essa excelência de integridade que teve o próprio Jó. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui, só lembrando dessa excelência de integridade, porque quando eu comecei a ler sobre esse assunto, eu só lembrei de uma coisa: precisava de um estudo mais detalhado, porque isso daqui é uma coisa que vai para a nossa vida inteira, e isso a gente vai levar como cidadão do céu, porque isso representa
certo? Os atos justos dos homens justos. Amém? Vamos encerrar orando. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio de falar sobre a justiça e integridade de Jó. E quero te pedir, ó Deus, continua abençoando, Senhor, o culto de hoje, Senhor, com a ceia do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.